A pergunta que não quer calar, né? Por que o nosso Pai, que é o Criador de tudo, Ele é o início e o fim, Ele criou tudo. Tudo veio a existir através do nosso Pai, Ele é o Criador. Então, se Ele é o Criador, nada se cria sozinho, há de concordar que quem criou os demônios também foi Ele. É assim que você pensa? É assim que eu penso? É assim que as pessoas pensam? Nosso Pai criou os demônios? Os demônios vieram de algum lugar, não vieram? De onde eles vieram? Pergunta difícil, né, irmão? Difícil para o mundo. Mas quando você conhece o Pai e o Messias, essa pergunta é muito simples. Como surgiu os famosos demônios? Como que eles surgiram? Sozinho? Não, meus irmãos. Para você entender como que eles existem e por que eles existem, é necessário que você entenda um pouco sobre os anjos. Porque os demônios nada mais são do que anjos. Só que são uns anjos meio, vamos dizer assim, praticamente diferentes dos anjos celestiais, dos anjos bons, vamos dizer assim. Existem os anjos bons e os anjos maus. Os anjos maus são os demônios. E os anjos bons são os anjos celestiais. Por que existe essa diferenciação, anjo bom e anjo mau? Nosso Pai quis que fosse assim? Nosso Pai criou um anjo mau e um anjo bem, como diz nos filmes, para ficar em equilíbrio? Tem que haver o negativo e o positivo para ficar tudo em equilíbrio? Isso é mentira, irmãos. Desde quando existir uma coisa, para existir o bem tem que existir o mal, irmão? Isso é mentira. Quem fala isso é porque não entende nada. Irmão, para você entender os demônios é necessário você entender os anjos. Bom, irmão, o nosso Pai, ao criar o reino dos céus, Ele também criou seres para que povoem esse céu. Do que adianta ter um reino, o reino dos céus, tão belo, tão bonito, tudo perfeito, em harmonia, se não tem ninguém para morar ali? De que adianta? Só o nosso Pai. Entendeu, irmãos? Para que tudo fique perfeito mesmo, era necessário que alguém usufrua daquilo. Entendeu? E quem é que nosso Pai criou para usufruir de tudo isso? Sim, os anjos. Só que o nosso Pai estabeleceu uma regra. Alguns requisitos para que eles possam viver ali. Quais são? O amor, a lei, né, que é o amor. E o livre-arbítrio, irmão. Porque o amor verdadeiro só pode vir do livre-arbítrio, irmão. Nosso Pai não criou robôs. Como assim? Como que eu vou explicar? Seria fácil, pensa, não seria amor verdadeiro. Vamos supor, o Pai cria um anjo e coloca dentro dele para ele amar o Pai sempre. Isso daí é uma coisa programada. Não seria amor de verdade. Entendeu? O amor ele tem que vir naturalmente da pessoa, tem que vir dela. Senão ele não é válido. Não pode ser forçado, me ame, entendeu? Então, para que o amor fosse cultivado de maneira sincera e verdadeira, era preciso o Pai criar o livre-arbítrio.
O anjo é livre, irmão, não é programado, como as religiões falam para vocês. E adoram o Pai de dia e de noite, e adoram de dia e de noite. Você pensa assim, nossa, então eles não vivem, só ficam se ajoelhando para o Pai. É isso que vocês acham, que a religião passou, mas não é isso. Adorar o Pai é você obedecer a lei dele, só. Amar os outros anjos que também estão no céu, não fazer mal a eles. Viver em harmonia, isso é adorar o Pai. Não é ficar cantando e se ajoelhando. Irmãos, os anjos são livres, irmão. Livres, podem fazer o que ele quiser, mas dentro do amor. Eles não podem matar, roubar, não podem fazer isso. Porque senão eles quebram a lei do Pai. E quem quebra a lei do Pai não pode ficar no céu. Entendeu, meus irmãos? Porque lá não entra pecado algum. Então, irmãos, sabendo disso, agora vocês entendem o que são os anjos. Eles amam o nosso Pai porque eles querem amar nosso Pai. Nosso Pai não força nada. É o livre-arbítrio. Eles podem escolher amar ou não amar, mas todos amam porque querem amar. Nosso Pai não força nada. Para entender como surgiu os demônios, o que são os demônios? São aqueles anjos que não quiseram seguir essa regra, irmão. Porque eles têm o livre-arbítrio. Eles podem querer seguir ou não querer seguir. Simples. E eles optaram por não querer. Só que tem um problema. Existe uma consequência. Não é o Pai que pôs essa consequência, irmão. É como... como que eu vou explicar para você? É que nem, vamos supor, você é jovem lá com seus 18 anos. E você é só balada, bebedeira, né? Uma roda de amigos, mulheres e tal, né? Teu pai chega para você e fala: filho, dê uma maneirada na tua saída aí, que eu tô vendo no noticiário aqui, tem muito jovem morrendo, bebida ao volante, brigas em bar. Filho, eu não quero isso pra você. Obedeça teu pai, o pai vai pôr você num curso, você vai entrar numa faculdade. Eu quero que você ocupe a sua cabeça com coisas boas. E o pai e o filho, não quero. E continua. O pai vai fazer o seguinte: vai deixar ele naquela vida para ele ver a consequência, irmão. A consequência, porque o pai queria o melhor para ele. Ele não quis, irmão. Aí vai vir a consequência. Você está entendendo, irmão? Os demônios são a consequência da desobediência, irmão. Eles não quiseram seguir, porque a lei do Pai, o amor, é a perfeição. E aquilo que não é perfeito é o que, irmão? É imperfeito. Os anjos se tornaram seres imperfeitos, irmão. E aí caiu sobre eles o pecado, a desobediência. Só que a diferença dos demônios para o ser humano é o seguinte: os demônios, não vou chamar demônios, vou chamar de anjo caído. Os anjos que caíram. Os anjos, irmão, que desobedeceram a lei do Pai, eles não têm nenhuma, como é que eu vou dizer, justificativa para terem desobedecido. Como que eu vou explicar? Eles não tiveram o porquê se revoltar, entendeu, meus irmãos? Era tudo perfeito, irmão. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Eles são eternos, eles não morrem, não sentem dor, nada. Perfeito. Eles não tinham do que reclamar, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Eles nasceram no céu. Pense. Eles nasceram no céu, já nasceram na perfeição. Por que se revoltaram? Por isso que o Pai falou assim: aquele que é iluminado para a verdade jamais, uma vez caindo, jamais poderá ser recuperado. Por quê? Porque se eles acharam ruim a perfeição, o que mais lhe resta, meus irmãos? A não ser a morte.
Entendeu? Porque nada que o Pai faça vai suprir eles. Entrou uma semente muito ruim, nasceu dentro do coração dele. Que nada que o Pai faça vai satisfazer os demônios mais. Eles têm que ser eliminados, irmãos. Eles têm que ser eliminados. Porque eles nasceram na perfeição e reclamaram. Então o que pode ser feito agora? Mais nada, não tem como recuperar eles mais. Eles sempre vão achar ruim. É uma coisa irreversível, meus irmãos. Para os demônios. Para o ser humano é diferente. Por que é diferente? Porque o ser humano não conheceu a perfeição. O ser humano nasceu num mundo imperfeito. Entendeu a diferença, meus irmãos? O Pai sabe julgar as coisas. Ele não vai julgar demônios e pessoas igualmente. Por isso que quando você vê no Apocalipse, arderá no fogo pelos séculos dos séculos, não terá descanso nem de dia nem de noite. Não é para o ser humano. É para os demônios, irmãos. Porque os demônios não morrem. Eles tiveram tudo do bom e do melhor e não deram valor, irmãos. O ser humano não. O ser humano, quando você cair no inferno, ele vai morrer. Vai deixar de existir. Entendeu? Claro, depois que pagar a maldade que fez. Daí ele vai morrer. Não vai ficar eternamente queimando. Nosso Pai julga pessoas e demônios diferente. Porque as pessoas nasceram no mundo imperfeito. Por que nosso Pai... Agora outra pergunta, que é bem inteligente também. Então por que nosso Pai, ao expulsar os anjos caídos do céu, jogou eles aqui com a gente? Ou seja, seres humanos e demônios vivendo juntos. Por quê? Se eles são diferentes e o Pai vai julgar eles também diferentemente, vai ter pesos diferentes o julgamento, tanto para demônio como para pessoas. Porque nosso Pai colocou tudo numa mesma panela? Nunca se perguntaram? Esse tipo de pergunta, irmão, só faz pessoas que estão com a cabeça aberta. Pessoas que estão na religião estão com a mente fechada, não fazem esse tipo de pergunta. Nunca se perguntaram por que anjos e demônios estão juntos no mesmo planeta? Oh, meus irmãos, porque o Pai jurou, pelo nome dele, que o pecado jamais vai voltar no reino dos céus. Ou seja, jamais outro anjo vai desrespeitar a lei do amor, porque as consequências foram graves. Ele não quer mais que volte isso lá em cima. E agora o que ele faz? Já que as pessoas têm livre-arbítrio, como é que ele faz para saber se aquele anjo não vai ter uma recaída? Ora, meus irmãos, pelas consequências do pecado, meus irmãos, só tem um jeito das pessoas não caírem mais, é conhecendo o outro lado da moeda. Por isso que a gente está nesse mundo de dor. A gente vai ver nascer num mundo governado por anjo caído, pela injustiça, pela falta do amor, pela ausência do amor do Pai. A gente vai nascer nas trevas, irmão. E depois vai para a luz, porque os anjos caídos nasceram da luz e foram para as trevas. Esses já não tem mais jeito. Agora ele criou o quê? O ser humano nas trevas, para das trevas virem para a luz. Porque daí eles já sabem a consequência do pecado e não vão querer mais pecar, meus irmãos. Aí o céu está protegido. Bom, meus irmãos, o vídeo foi longo, mas foi necessário para vocês entenderem por que os demônios existem e por que o mundo é do jeito que é. Tchau, tchau, meus irmãos.